aqui segue assim, gurizada. Olha aí, ó. Segue a chuva. Chuva forte, chovendo de balde, como se diz. Vamos entender o que está acontecendo agora. Olá pessoal, boa tarde. Aqui mais um vídeo do irmão Pedro. Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Eu vou mostrar hoje aqui para você algo muito interessante a respeito da anomalia magnética do Atlântico Sul. Você já ouviu falar em AMAS? Você já ouviu falar na anomalia magnética do Atlântico Sul? Interessante esse nome, né? AMAS. Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Vamos lá então. O Senhor passeou pelos céus da região sul do Brasil nos últimos dias. E eu vou te mostrar isso. Eu vou te mostrar onde está isso na Bíblia e o que aconteceu, mas somente os espirituais vão conseguir entender isso. Veja aqui, existe então isso que a ciência chama de AMAS, anomalia magnética do Atlântico Sul. Anteriormente, em imagens anteriores, ele pegava aqui uma parte da África, atualmente ele está assim, tendo como ponto focal exatamente o estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, toda a região sul do Brasil, mas tendo como ponto focal, nessa imagem aqui você consegue ver perfeitamente, olha aqui, ó. Eles até colocam um triângulo, né? Interessante que nós sabemos que quando é feita a codificação das constelações sobre o planeta Terra, sobre a superfície da Terra, a gente sabe que o Triângulo Austral ele está localizado exatamente nessa região, motivo pelo qual ele também está na bandeira do Brasil. Mas isso é um assunto que eu não domino. Você pode estudar melhor sobre isso no canal Relógio do Criador ou canal Yeshua, do nosso querido irmão Eduardo. Sobre a anomalia do Atlântico Sul, eu quero te passar um entendimento espiritual a respeito disso. Existem, por gerações, existem profecias, existem diversos avisos por parte do Espírito Santo à igreja, tanto do Brasil como de fora do Brasil. Tanto pregadores e profetas nacionais como pregadores de fora da nação, como pregadores e profetas da Europa, dos Estados Unidos, da Oceania, da África, e sempre é dito a respeito de um avivamento que há de acontecer sobre o Brasil, especialmente começando do sul e subindo pelo Brasil, sul, sudeste e se espalhando pelo Brasil. Eu tenho muitos anos, eu cresci na igreja. Bem claro que eu tive meu encontro com Jesus aos meus 15 anos, então já são mais de 20 anos de cristianismo. Inclusive é interessante, não sei se você já ouviu falar na profecia trazida pelo Ministério Casa de Davi no início dos anos 2000, final dos anos 90, onde é relatado que haveria, assim como o avivamento que teve lá na cidade de Toronto no ano de 1994, se eu não me engano, ele foi associado às cataratas do Niágara, né, Niagara Falls. Haveria um avivamento sobre o Brasil que estaria associado às cataratas do Iguaçu. E veja que interessante, mais uma vez, a anomalia magnética do Atlântico Sul tem seu ponto focal exatamente sobre a região onde fica as cataratas do Iguaçu. Então, outra coisa interessante é que foi profetizado que esse mover ele seria um mover 12 vezes maior do que foi esse mover que caiu sobre a cidade de Toronto. Você depois pode pesquisar a respeito desse avivamento que ocorreu lá em Toronto, nos anos 90. Foi algo realmente incrível. Os hospitais, as UTIs, elas amanheciam dando alta para todos os pacientes, porque mesmo as pessoas que não estavam envolvidas no culto que estava acontecendo ali, na celebração que acontecia ali, o poder de Deus foi derramado de forma tão grandiosa que as cadeias das trevas se rompiam mesmo em ambientes que teoricamente não estavam envolvidos nisso, mas por proximidade daquele epicentro do derramar do Espírito Santo que estava ali sobre aquela cidade.
Então, esse mover durou por muitos anos, e perdura até hoje, espalhado pelo mundo em diversas conferências, eventos, enfim. Você pode ver, assim como um rio de Deus, ele sempre nasce em um lugar e se espalha, né? E aí tem suas vertentes e assim por diante, suas ramificações e assim por diante. E não foi diferente nesse, e sempre vai acontecer assim. O que acontece é que, veja aqui nessa imagem abaixo, olha aqui, tem um triângulo apontando aqui o epicentro dessa anomalia exatamente sobre as cataratas do Iguaçu. Nós tivemos nesse ano, sobre as cataratas do Iguaçu, nós tivemos nesse ano, no último ano de 2023, agora já entramos em 2024, nós tivemos ali um registro de um fluxo 12 vezes maior que o normal nas cataratas do Iguaçu, sendo que chegou a derrubar aquelas pontes, né, que tem aquelas passarelas que tem sobre as cataratas, uma parte assim onde seria muito difícil, na verdade, segundo o entendimento dos engenheiros que estudaram aquele local, o fluxo das águas e onde seria seguro colocar a passarela, tenho certeza que eles nunca imaginaram que as águas iriam transbordar aquela região e até mesmo derrubar uma dessas passarelas, que foi o que aconteceu. Então, nós vemos, os sinais estão muito fortes, estão muito evidentes, mas somente os espirituais conseguem ver. Porque enquanto nós estamos aqui no teste, enquanto nós estamos aqui na matéria, sempre vai haver uma possibilidade de você enxergar o copo ou meio vazio ou meio cheio. É você que vai dizer, porque você está num teste. Então, para aquele que é incrédulo no seu coração, para aquele que tem a mente presa na Matrix, ele sempre vai olhar isso e vai buscar uma explicação, uma outra explicação da NASA, vai buscar uma outra explicação científica, embora não haja explicação de fato, embora sejam eventos sobrenaturais. Se engana você, que você eventualmente vai ver no Fantástico, as pessoas vão dizer no Fantástico, no Jornal Nacional, olha, a sétima trombeta soou, olha aqui, o sexto selo rompeu, porque nós estamos vendo terremotos, nós estamos vendo aqueles sinais. Às vezes eu tenho a impressão que alguns, até mesmo que se dizem cristãos da fé, e de fato são, mas estão adormecidos, eles buscam desses subterfúgios qualquer coisa que possa deixar eles tranquilos em relação à normalidade do mundo. As pessoas querem que o mundo permaneça normal. Não, 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 não quero ouvir. Não, para de falar. Não, minha vida está muito boa. Eu tenho meus anos, meus próximos anos todos planejados. Elas não querem saber daquilo que pode ocorrer e que está ocorrendo verdadeiramente. Os sinais vão mostrar, eles vão se intensificar cada vez mais. E hoje eu quero te dizer a respeito disso aqui. Nós estamos sob essa anomalia magnética do Atlântico Sul. Eu moro no Rio Grande do Sul, então posso te dizer o seguinte: no último sábado, hoje é terça-feira, hoje sim é terça-feira, dia 2 de janeiro, no último sábado, que foi no dia, deixa eu olhar aqui, que a gente se perde, né? Questão de virada de ano e tudo, a gente se perde com as festividades, família e tal. No dia 29, na madrugada de 29 para 30, se eu não me engano. Eu quero que você veja aqui as imagens comigo do que aconteceu sobre o Rio Grande do Sul, especialmente nessa madrugada do dia 29 para 30, amanhecendo ali o dia de sábado. Dá uma olhada nisso aqui, tá? Vocês estão olhando só para verificar aqui, ok? Então aqui você consegue ver que essa estranha formação de nuvens, ela surgiu, tá? Sobre o Rio Grande do Sul, ela passeou sobre o Rio Grande do Sul. E é isso que eu estou falando. O Senhor Jesus passeou sobre a anomalia magnética do Atlântico Sul. E eu vou te provar isso. Você está vendo aqui esse formato de nuvens? Olha aqui que interessante, parece que sai luz aqui, né? Parece que é uma borda. Olha, parece que é um detalhezinho aqui, né? Mas aqui ainda não dá para ver bem. Aqui ainda não dá para ver bem. Mas eu acho que aqui vai dar. Olha esse vídeo, ok? Acho que aqui você consegue ver um pouquinho melhor. Dá uma olhada nesse vídeo. Nossa, será que eu tô vendo coisa? Isso parece uma nave, não? Não sei se é uma nave. Ah, já sei, parece como se fosse um pavilhão, né? Como se fosse um pavilhão flutuante ali no céu. Interessante que ele sai uma luz das bordas. Ó, mas foi dito que isso aqui era de manhã cedo? Como assim de manhã cedo, Pedro? Vamos ver. Mais uma coisa que talvez você ache interessante, talvez não seja nada para você,
Talvez você só vai ver quando for tarde demais. Olha aqui. Metsu Meteorologia colocou aqui no sábado de manhã. Agora, imagem de satélite das 5 da manhã dessa sexta é impressionante. Perdão, sexta-feira. Eu falei que a gente se confunde muito nesse período de festa de final de ano, né? Então, imagem de satélite 5 da manhã dessa sexta-feira é impressionante. Temperatura no topo das nuvens, no oeste gaúcho, atinge mais de 90 graus centígrados abaixo de zero. Ou seja, são nuvens gigantescas de tempestades de mais de 15 quilômetros de altura, capazes de gerar fenômenos muito severos. 15 quilômetros de altura e 90 centígrados abaixo de zero. 90 graus centígrados abaixo de zero. Agora, se você olhar essa imagem aqui, você olhar a proporção dessa, aqui está o estado do Rio Grande do Sul, aqui é Santa Catarina, ok? Aqui é Foz do Iguaçu, bem aqui nessa região, na divisa entre Brasil, Argentina e Uruguai. Então você vê que vem dessa região, tá? Ele vem e ele passeia. E quando ele passeia, ele se cobre de densas nuvens. Aleluia. Isso aqui é muito glorioso. Cara, isso aqui é muito glorioso. Mas será que é suficiente isso que eu estou mostrando? Ou seria interessante mostrar mais imagens? E se eu mostrar essa imagem aqui, estática, ok? Que está maior na tela, será que fica melhor para você entender? Que isso aqui não tem nada de natural, que isso aqui foi o Senhor passeando sobre os céus da região sul do Brasil, o epicentro da anomalia magnética do Atlântico Sul. Só os espirituais vão entender. Só quem está conectado no espírito vai entender isso. Meu Deus. É muito forte. O Senhor passeou. Olha aqui o pavilhão dele. Olha aqui a luz saindo. Quem é que explica isso aqui? Quem é que explica isso aqui? Ela poderia ter qualquer formato, mas isso aqui parece o acabamento. Olha aqui, ó. E ele vai. E ele passeia glorioso. O que será que ele está procurando aqui? O que será? O que será que o Senhor está procurando no meu e no teu coração? Eu vou mostrar mais coisas. Vou mostrar na palavra aqui agora. Olha que interessante, Jó, no livro de Jó, no capítulo 37, no versículo 11, diz: também de umidade carrega as grossas nuvens e asperge as nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham em redor, para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo na terra. Seja por vara, ou seja para correção, ou para a sua terra, ou por misericórdia, ele também as faz vir. Ou seja, existem inúmeros motivos pelos quais o Senhor faz isso. Às vezes por vara, às vezes por misericórdia, motivos pelos quais ele traz a chuva. E as intensidades diferentes de chuva. Seja para dar um passeio sobre a terra, quem sabe? A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz sobre a sua nuvem? Porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz sobre a sua nuvem? Ou seja, você pode me explicar como ele faz resplandecer a sua luz sobre a nuvem? Você está vendo que o sol ele vem desse lado aqui. A luz do dia vem desse lado aqui. Mas aqui, ó, ele faz questão de deixar um ornamento aqui, porque as coisas de Deus todas são belas, todas são magníficas. De densas nuvens fez seu pavilhão. De densas nuvens fez seu pavilhão. E é isso que eu vou te mostrar. Salmos, capítulo 18, versículo 11. Fez das trevas... vamos ler aqui do 10, eu amo esse versículo. Aqui, não, vamos ler antes, eu amo esse salmo inteiro. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. O que será que o Senhor está procurando aqui? Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele.
Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Aleluia! Depois você vai ver o que o vento, vamos ver se eu vou achar aqui, o que a ventania que saía dessa nuvem, ela fez nas cidades ali, que passou Santa Rosa, principalmente. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. Aleluia! O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. Aleluia! Eu não vou perder tempo tentando convencer quem é carnal. Mas para você que é espiritual, você que tem mantido a sua, além da sua lamparina acesa, você tem feito uma reserva de óleo, tem tido uma vasilha guardada com azeite extra. Nós sabemos que o tempo está próximo. E nós vamos ver ainda muitas coisas acontecerem ao longo desse ano. E o Senhor tem avisado isso repetidamente. Repetidamente. De todas as formas. Se tem alguém que é espiritual, se tem alguém. Eu vejo também muitas pessoas que elas são espirituais, pessoas que eu conheço, que elas têm dons proféticos, mas elas estão presas dentro de um sistema de ministério. E o ministério ele só consegue olhar para aquela tarefa, aquela missão que eles têm ali naquele momento. E a pessoa não consegue ver o panorama maior, não consegue enxergar fora da sua bolha. Porque o pastor disse, nós vamos crescer, esse ano é o ano do crescimento, nós vamos crescer o tempo, nós vamos ter mais ministérios, nós vamos fazer isso e aquilo, e aí vai ter o evento tal, e as pessoas ficam dentro daquela roda de rato, não percebem que a estação mudou. Isso ainda tem um fim proveitoso, sim. Eu reconheço, é importante reconhecer que Deus opera através desses meios. Mas se você é um João Batista, se você é uma voz que clama no deserto, se você é um Enoque que anda com Deus, se você é alguém a qual Deus separou como atalaia e você não está olhando para as coisas que estão dentro da cidade, você está olhando de cima do muro e você olha o que está acontecendo, você vê o que está se aproximando e você está tocando a trombeta. Se você é essa pessoa, você sabe que tudo que eu estou falando aqui é espiritual e é para os espirituais. E nós vamos ver cada vez mais as pessoas que. Não digo as pessoas que não são como nós, porque um é o dom de apóstolo, um é o dom de pastor, outro é o dom de profeta. Nenhuma parte do corpo é mais importante que outra. Mas aqueles que estão dormindo espiritualmente, que não estão atendendo ao chamado do Senhor na sua vida. Porque eu reconheço que às vezes pode haver pessoas cujo chamado do Senhor para a vida delas nesse momento é estar lá dentro da igreja, é receber os irmãos na portaria, é ajudar a limpar a igreja, é fazer parte do grupo de jovens. Eu reconheço isso. Mas a estação mudou. Em breve isso vai ficar muito nítido e aí não vai mais ter opção. As pessoas vão ter que se voltar às suas vidas simplesmente para a consagração e para a preparação. Porque algo que acontece, Jesus falou que será como nos dias de Noé. O que acontece no mundo antigo quando ocorre o dilúvio? Noé vinha avisando que o dilúvio iria ocorrer, vai ocorrer o dilúvio, daqui a tanto tempo vai ocorrer o dilúvio. Mas nunca houve dilúvio, Noé. Não, tu tá falando não faz sentido. Noé dizendo, olha, o Senhor me falou, vai ter dilúvio. E Noé vai lá, construindo a arca, construindo a arca, construindo a arca, construindo a arca. Quando chegou 7 dias antes, quando foram 7 dias antes de ocorrer de fato o dilúvio, o Senhor avisou Noé. Mas mesmo assim as pessoas não se aperceberam até que Noé entrou, ele e a sua família, na arca e todos os animais com ele, e fechou as portas, né? Então quando a chuva começa a vir, esse dilúvio que vai começar a vir sobre o mundo, ele vai começar a afogar todos os que estão fora da arca. Vai destruir o mundo de todos os que estão fora da arca. Porque o mundo de Noé, ele não era aquele mesmo. O mundo de Noé não era o mundo da superfície mais. Ele fazia muitos anos, décadas, se não me engano, foram 120 anos de Noé, da pregação de Noé.
de 100 a 120 anos. Então, durante esse período da pregação de Noé, a vida dele se tornou a arca. Ele estava ali na superfície com os demais, mas ele não era mais desse mundo. Então, quando ele e toda a sua família, todo o seu mundo estava na arca, tanto que entrou ele, os filhos, a esposa, as noras. O mundo dele não era o mundo da superfície, o mundo dele era a arca. E por ter feito o mundo dele a arca, ele entrou na arca. E quando a chuva começa a vir, ela começa a destruir todo aquele mundo que Deus avisou que seria destruído. E o que acontece? Enquanto o mundo está sendo destruído, todas as construções dele estão sendo abaladas, ou seja, sendo destruídas, todas as expectativas dele estão sendo frustradas. Para aqueles que estão dentro da arca, eles começam a se elevar acima de um mundo em caos. Então, para muitas pessoas, veem certos sinais e ficam assustados. Meu objetivo não é te assustar. Meu objetivo é gerar em ti exultação, expectativa. Sabe o que que é exultação? É aquele ímpeto, aquela euforia, aquilo que talvez você que gosta de futebol, você sente quando seu time ganha, tá lá no estádio de futebol, grita. E isso é exultação. Eu lamento porque tem pessoas que nunca e até se espantam, que nem agora há pouco eu dei um grito de exultação, de alegria, porque o Espírito Santo toca o nosso espírito com tanto ímpeto que a gente não tem como fazer outra coisa senão gritar. Mas agora, Jesus disse: quando começardes a ver essas coisas, sabei, alegrai-vos e exultai, porque perto está a vossa redenção. Aleluia! Alegrai-vos e exultai, porque perto está a vossa redenção. Perto está a tua redenção, meu irmão, minha irmã. Se alegre quando você vê as coisas no mundo começando a ir de mal a pior. Eu não quero que você seja afogado com o mundo. Eu quero que surja, brote no seu coração uma alegria no seu espírito. Uma alegria no seu espírito que faça você subir e ascender. Não temas. Se você teme, a Bíblia diz inúmeras vezes. Alguns dizem que a Bíblia diz ao menos uma vez para cada dia do ano. São mais de 365 vezes que a Bíblia diz: não temas. Portanto, se você temer no dia de hoje, seja qual dia que for, você está em desobediência, ou seja, é pecado temer. Você não deve temer, você deve agir em obediência. Então, quando você se reveste da palavra de Deus, você não se permite temer em nenhuma situação. Você está vestido daquela palavra. Então, quando a Bíblia diz não temas, você está usando ao mesmo tempo o escudo espiritual, ao mesmo tempo a espada espiritual. Ao mesmo tempo que ele te protege de retroceder, ele te faz avançar. É uma palavra poderosíssima. Não temas. Não temas. Alegrai-vos e exultai, porque perto está a vossa redenção. Essa era a minha mensagem de hoje. Que Deus te abençoe.